Olá pessoal, tudo bem? É, Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, comente e vamos ao texto. A diferença entre ateus. Algum tempo atrás, ao abrir o Facebook, vi um post que buscava estabelecer diferenças entre ateus. Tudo indica que ele seja fruto da mente de algum cristão. Um cristão querendo definir padrões para a maneira de ser e pensar de um ateu. É muito engraçado isso, não é? Em cima das questões e aparente posicionamento disse o autor, apresentarei as minhas razões para contestá-los. Ateu verdadeiro, porque ele colocou uma tabelinha em que ele via o que era um ateu verdadeiro e um ateu falso. Veja que absurdo. Ateu verdadeiro e ateu falso. A primeira questão que ele traz, ou o primeiro argumento, né? É, ele estabeleceu é, argumentos para um ateu ser considerado verdadeiro e argumentos para um ateu ser considerado falso, certo? Vejam. Primeiro, acha o ateu verdadeiro acha a ideia de um Deus interessante, mesmo sem acreditar. Veja. E essa é a minha resposta. Primeiro, quem foi que definiu quem é um ateu verdadeiro ou falso? O que é um ateu? Eu sou ateu e digo porque sou. Sou ateu não porque lia ali ou acolá que o universo surgiu do nada, ou que o Big Bang, o tenha criado. Não, eu não sou ateu por causa dessas coisas. Por causa da ciência, né? A ciência explica muitas coisas. Explica. E muito bem. Eu acredito na ciência? Acredito. É mais plausível acreditar na ciência do que acreditar no livro de lendas. Vou acreditar no livro que pessoas que dizem ser criada em mais semelhança de um Deus todo-poderoso, sábio, aparecer uma cobra falando e ficar batendo papo, vou acreditar no livro desse? Vou deixar de acreditar na ciência para acreditar no livro desse? Em que cobras falam e essas pessoas se comportam como idiotas falando com cobras e achando que isso é normal? Vou aceitar, vou acreditar, deixar de acreditar na ciência para acreditar num livro em que um feiticeiro aparece falando com um jegue, com um burro, e o burro parece ser mais sensato do que o próprio homem. Você acha que eu vou acreditar? Vou deixar de acreditar na ciência para acreditar num livro desse? Vou deixar de acreditar na ciência para acreditar num livro em que uma águia vai aparecer no final dos tempos, antes de Jesus voltar, gritando no céu: ai, 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 ai! Ai, que absurdo! Sou ateu não porque, como disse, não li ali ou acolá que o universo surgiu do nada. Ou veio por meio do Big Bang, ou por meio de uma explosão, ou por meio que eles chamam lá de sopa, né? De uma sopa, ou que viemos de uma bactéria. Não, não sou ateu por causa disso. Não sou ateu por causa disso. Ninguém nasceu ateu, assim como ninguém nasce cristão ou nasceu cristão. Ser ateu ou ser cristão são condições pessoais condicionantes. Por que situações pessoais condicionantes? Porque ninguém vai ser cristão se tiver nascido num lar de ateus. Um ateu pode se tornar um cristão, lógico que pode. Ou um cristão se torna um ateu mais tarde. Eu estou dizendo questão do nascer, no lar. Essas situações jamais acontecerão, como eu estou dizendo, se alguém nascer no lar de ateus. Como é que vai surgir dali, ah, pelo menos nos primeiros anos dessa pessoa, dela se tornar um cristão? Ou, no meio de cristãos, todos cristãos, surgir um ateu ainda em tenridade.
Muito difícil, né? Impossível, né? Já que tais pessoas vão estar sendo bombardeadas com ideias desde que nascem. Ninguém vai ser ateu se houver nascido no lar cristão. Ambos se tornam o que são por causa do meio em que nascem ou são inseridos. Nasci cristão, ou melhor, me tornei cristão, pois meus pais eram cristãos. Se fossem judeus, eu seria judeu. Se fosse muçulmano, eu seria muçulmano. Não fui eu que escolhi ser cristão, mas as condições ambientais nas quais eu me encontrava me tornaram cristão. A ideia de Deus, portanto, para mim, foi imposta. Não fui eu que a desenvolvi, não fui eu que escolhi adorar esse ou aquele Deus. Ela já existia quando me dei conta do que eu era. A ideia de Deus é interessante, por que seria? Veja que nós estamos respondendo esse posicionamento, viu? Qual é o posicionamento? A ideia de Deus, que um ateu para ser verdadeiro ele tende a achar a ideia de Deus interessante, mesmo sem acreditar. A ideia de Deus vem das religiões primitivas, ou da forma como os primitivos entendiam o desconhecido. A ideia de Deus não reflete um pensamento interessante. Não, mas sim reflete nossa anterior condição de pessoas ignorantes, que em tudo via a presença de coisas não entendíveis, que passamos a intitular como deuses. A ideia de Deus não torna você mais ateu ou menos ateu, ou um ateu verdadeiro, como ele falou, né? Ela o torna um ateu verdadeiro. Ela não torna você um ateu verdadeiro ou falso. Ela mostra que você é um ignorante. Só isso. A segunda questão que ele traz. O ateu verdadeiro encara a ciência como algo que pode ser contestada e não como uma religião. E esta é a minha resposta. A ciência é um conjunto de ideias ou pensamentos, e todo pensamento ou ideias não só podem ser contestados, como devem ser contestados. Nada é incontestável. Quem pensa o contrário não entendeu nada. Essa é a grande diferença entre ciência e fé. A ciência é mutável e dinâmica, já a fé é estática e imutável. Ciência parte do pensamento e de ideias que podem ser alterados ou adaptados a novas ideias ou formas de pensar a qualquer momento. Religião e fé são ideias ou pensamentos que não podem mudar, pois se mudarem, se desfazem. Quem disse que o ateu encara a ciência de forma incontestável? É um cristão que não sabe nem o que é a fé dele. É um cristão que quer transferir sua incompetência em não conseguir provar a existência de seu Deus para os ateus. A ciência, a ciência é tão mutável que Einstein disse que as leis de Isaac Newton, ou as elaboradas ou descobertas por Isaac Newton, não eram absolutas, mas relativas. Assim, ele estabeleceu as ideias para a teoria do relativismo. Está aí a prova de que o ateu não vê a ciência como imutável ou incontestável. Tanto que Einstein contestou as ideias de Isaac Newton. Ciência é isso, uma eterna busca por respostas. São as ideias que dão o combustível necessário para a ciência não parar e ficar estática como as religiões e sua fé. E se há ateu que acredita que ser ateu é se assemelhar àquele que possui religião, esse ateu está no mundo da lua, ou ainda se encontra contaminado com seu antigo posicionamento enquanto era cristão.
Terceiro, ele considera, né? Ser o verdadeiro ateu, para ser um ateu verdadeiro, tem consciência, ou seja, o verdadeiro ateu tem consciência da importância da religião para a construção de nações saudáveis. Veja, e minha resposta é: o ateu tem consciência do grande mal que a religião, durante séculos, vem causando aos homens. Isso sim. A religião cristã causou extermínio de diversos povos só pelo fato de não aceitarem sua ideia ridícula de um Deus pagão exportado das terras dos judeus. Se a religião produziu algo saudável, esse algo produzido causou muito mais males que benefícios. Religião é sinônimo de atraso e estupidez, na maioria das vezes. Cabe exceção? Sim, cabe. Porém, em pouquíssimos casos. Basta vermos em nossos dias as ideias saudáveis que a religião tenta nos passar. Em plena pandemia de Covid-19, que até hoje dura, hoje, 2021, ainda dura a pandemia, o que queriam as religiões evangélicas fazer? Vocês se lembram o que elas queriam? Queriam que todos os seus membros fossem para as ruas, porque Deus é poderoso e que eles não poderiam pegar o vírus, porque eles eram os servos de Deus, que não podem ser abalados, que não poderiam ser contaminados. Queriam que abrisse seus templos e eles continuassem frequentando normalmente. Veja que absurdo. Se os governos não tivessem interferido nessas questões, vocês vejam o quanto de pessoas não teriam morrido? Quanto crente não estaria morto a essas horas? Mas tudo por causa do olho grande dos pastores, que se incomodaram em perder dinheiro. Essas ovelhas iam deixar de depositar todos os dias seus dízimos. Queriam que seus templos ficassem abertos e seus membros sem qualquer proteção individual. Vejam que absurdo. Outros até feijão ungido estavam vendendo como cura da Covid-19. E muitos acreditaram, e até hoje acreditam, digam, muitos cristãos lá no meio deles, né? Veja que absurdo. Veja o que a ideia de Deus produz interessante. É essas coisas interessantes que a religião produz. Um povo estúpido, supersticioso e cheio de crendices destrutivas. A religião e a fé em Deus, ou o Deus, como eles querem colocar em maiúsculo, disseminaram o ódio entre povos, escravizaram outros, geraram matanças sem causa, preconceito, racismo e misoginia. Se essa ideia lhe traz satisfação e felicidade, meu amigo, fique com ela, abrace-a, mas não me diga que ela seja boa para mim. Ela é sua ideia. E se faz algum bem, é só a você. E os que pensam dentro dessa bolha quase que impenetrável, que é a fé cristã. Outro ponto do provável cristão. Defende a família. Diz que o verdadeiro ateu, ele está dizendo, o verdadeiro ateu defende a família, valores e não é relativista. Tem muitos cristãos, né, alegam essa questão, né, dizer que os ateus são imorais porque não acreditam em Deus, então não tem padrão moral né, para guiar os seus comportamentos. São depravados, né, fazem sexo com qualquer um e assim por diante. Então eles não respeitam a família, né? Então é isso que eles veem no ateu. E esse aqui diz que o verdadeiro ateu, ele defende a família, valores e não é relativista. Eis a minha resposta. E quem falou que ateu não defende nada disso? Quem foi que afirmou essas idiotices? O ateu tanto valoriza essas questões, valores de família, e não relativiza tudo,
que não aceita ler num livro que um Deus supostamente amoroso teria mandado estuprar mulheres, matar crianças de peito ao fio de espadas, ainda no ventre de suas mães, outras já crescidas, escravizar pessoas entre, entre seu próprio povo e entre povos estrangeiros, e matar outros milhares. Então, como é que o ateu não valoriza? O ateu, por valorizar, ele combate e ataca esses conceitos erroneamente ensinados ou aceitos no livro cristão, a Bíblia. O ateu defende com unhas e dentes esses valores, diferentemente dos cristãos alienados e apaixonados por um assassino imaginário que fingem não ver todas as supostas ações desse Deus. Quem falou essa bobagem foi um cristão alienado, só pode. Cristão, seu Jesus pregou justamente o contrário que um ateu pensa. Jesus disse que deveríamos odiar nossos pais, irmãos, filhos e tudo mais para pô-lo em primeiro lugar. É aí que nós vimos a relativização dos valores familiares. Nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos são, são as pessoas que mais nós deveríamos amar, né? Mas Jesus não. Jesus disse que tem que colocar primeiro ele em primeiro lugar. Ele tem que ficar acima de qualquer pessoa que nós amamos aqui. Isso que é relativizar. É essa valorização da família e valores que a Bíblia nos ensina. É ela que relativiza e não os ateus esses valores. Ninguém pode impor a outro o nível de amor que deva ter por um Deus ou por seus próprios parentes. Isso é autoritarismo, opressão e escravização. Ninguém pode dizer para outro o quanto esse outro deve amar fulano e ciclano. Não, não existe isso. O ateu verdadeiro é inteligente. Veja, ele diz que o ateu verdadeiro é inteligente. Ele classifica o ateu como verdadeiro e ateu falso. Aí o ateu inteligente é. Veja que para ser ateu inteligente, ou para ser ateu verdadeiro, tem de estar puxando o saco, ou puxando a sardinha, e passando a mão e desconsiderando as bobagens que são pregadas como crenças dentro do cristianismo. Aí esse ateu que se comporta dessa forma, aí acha que é um ateu verdadeiro. Já o ateu que não passa a mão nessas questões, aí é ateu burro, é, é ateu falso, é inteligente. É óbvio que o ateu é inteligente. Só o fato de não se acreditar em lendas torna o ateu muito mais inteligente que qualquer cristão. Ainda que haja ateus ignorantes, não estou dizendo que os ateus são absolutamente inteligentíssimos em tudo, certo? Mas nessa questão de crença ou não crença, ainda que haja ateus ignorantes, a descrença em deuses já o coloca num passo, aliás, já o coloca um passo à frente de qualquer cristão. A crença em deuses ou em Deus é uma ideia primitiva. Então, se um ateu, por mais que ele seja ignorante, burro, ele já passa na frente do cristão por causa disso. Não há inteligência alguma em se imaginar que cobras, jegues, águias, algum dia tenha falado com pessoas. Tenham falado com pessoas. Qual a inteligência nisso? Como eu falei anteriormente, você acreditar que havia pessoas que achavam ser normal animais estarem falando com elas. Você está vendo que isso aí é uma lenda? É óbvio que isso aí é uma lenda. Um jegue falando com outra pessoa, e a pessoa falando, respondendo ao jegue, e o jegue se comportando com ideias muito mais
inteligentes do que o proprietário do jegue. Veja que absurdo. Só inocentes e alienados que acreditam em histórias desse tipo. Só pessoas desprovidas de qualquer razão ou senso crítico que podem ver razão ou sentido para que tais coisas tenham acontecido. Mesmo sob a desculpa inventada e muito mal feita de ter havido anjos ou demônios por trás desses animais falantes. Não deixa de ser absurda e boba essa história em que os animais falaram. Essas histórias nos apresentam, elas nos apresentam, né? Pessoas idiotas que acreditavam em animais que podiam falar. Elas não tinham conhecimento de que havia seres imaginários por trás desses animais, como quer supor os cristãos. Elas viam aqueles animais falando mesmo de fato, elas acreditavam nos enredos dessas historinhas. Essas pessoas não sabiam que havia, como os cristãos querem colocar, demônios ou anjos por trás desses animais. Os personagens não sabiam nada disso. Eles acreditavam que aqueles animais estavam falando mesmo. Veja que absurdo. A pessoa acredita numa bobagem dessa. Seria aceitável você acreditar em Deus como eliminando todas essas bobagens, né? Mas só a ideia, Deus, acreditar em Deus, ainda que seja, vamos dizer, sem sentido, ainda seria um pouco mais aceitável. Agora, juntar a ideia de Deus com um monte de bobagem que tem na Bíblia, aí é o cúmulo do cúmulo. 5. O ateu verdadeiro culpa o homem pelas tragédias e assume os erros da humanidade. Quem disse que há ateu que não faça isso? Quando dizemos que foi Deus que fez isso ou aquilo, estamos justamente afirmando que os estupros, os roubos, os assassinatos, que a Bíblia ou qualquer livro religioso atribui como ações de deuses, na verdade foram ações dos homens. A inclusão de Deus ou de deuses nessas ações por parte de ateu é justamente tentar mostrar àquele que não entende em virtude de sua extrema ignorância que Deus algum está nelas. Se os ateus afirmam constantemente que os deuses são fruto da mente humana, como eles poderiam estar dizendo que foi Deus que fez ou praticou tais atos tão repulsivos e inaceitáveis sob qualquer contexto? O ateu afirma que Deus algum há. Tudo porque passamos e sofremos são consequências de nossos atos e não de Deus algum. Aí ele chama o ateu, né? O ateu que não é verdadeiro, ele chama de ateu modinha. Ateu modinha. É o que ele diz, é? O ateu modinha odeia Deus, de um Deus. Aliás, ele diz que o cara que se diz ateu e que odeia a ideia de Deus é um ateu modinha. Outra bobagem, que só prova que esse post foi feito por por algum cristão abobalhado. Ateu algum falaria uma besteira dessa. Não se pode odiar ideias. Deus é uma ideia, e somente isso. Ideias enquanto ideias não produzem fatos. É isso que eu estou dizendo, certo? Existem ideias inaceitáveis, né? E Deus é uma ideia. Logo, ateu algum odeia a ideia de Deus. Qual vamos dizer assim, qual é a consequência
o efeito de se odiar a ideia de um Deus? Tem nenhuma. A ideia de se estuprar, de querer se estuprar, ou de querer estuprar alguém. Veja como ela é mais teria mais razão de nós odiarmos do que a ideia de Deus. O que é que Deus faz? A ideia de Deus. Se o ateu não acredita em Deus, então o que é que esse Deus poderia causar? Nenhuma. Não ia causar nada. Tá entendendo? Isso não causa nada no ateu que ele queira odiar. Mas veja a ideia de estuprar alguém, ou de mandar estuprar alguém, como ela já é pesada. Mas a ideia de Deus, ela é tão vazia quanto o Deus que se imagina existir. Entendendo? E Deus é uma ideia, logo ateu algum odeia a ideia de Deus. Ateu contesta a ideia de Deus. Só isso. Assim como um crente contesta a ideia de um ateu em não acreditar em Deus. Aí, um ateu modinha é que encara a ciência como uma coisa dogmática e absoluta. Esse é o ateu modinha. Quem falou essa bobagem? A ciência, como disse antes, é formada por ideias e qualquer ideia pode ser questionada, pode ser contestada. A diferença entre uma ideia dita pela ciência e a que é afirmada pela fé ou pela religião é que a primeira se torna verdade quando contestada e confirmada, tanto por argumentos como por provas possíveis, materiais, né? Quando possível, né? Enquanto que a segunda, quando contestada, e isso quando é possível, já que, já que em sua maioria se baseia em lendas e, e, e em fatos que sequer existiram, não podem ser contestadas e se manterem de pé. As ideias, ou a ideia, a diferença, né, entre a ideia dita pela ciência e uma ideia dita pela fé ou pela religião. Existem essas diferenças. A ciência, a ciência, portanto, não é rígida, inflexível, como o é a fé advinda da religião. O ateu modinha não encara, aliás, o ateu modinha não encara todas as coisas boas que as religiões trouxeram para as nações. Ou seja, o cara que é ateu, modinha, né? Ele diz, quem fez esse post disse que ele não vê as coisas boas que as religiões trouxeram para as nações. Quem foi que disse isso? Lógico que a religião, como instrumento social de toda a cultura, deixou, né? Deixou alguns benefícios. Não pode negar, né? Alguns benefícios que a religião trouxe. E também se não trouxesse algo de bom, meu amigo, para que serviria a religião? Já traz uma ideia péssima de algo que não existe, que é Deus. E ainda assim não produzir algo de bom na sociedade, então para que prestava a religião? Para que serviria a religião? Tem que produzir algo mesmo de fato bom. Só que não podemos fechar nossos olhos e acharmos que se não fosse ela, o mundo estaria
o mundo estaria um caos ou estaria destruído. A religião não salva o mundo, nunca salvou o mundo, nem foi a solução para os problemas do mundo. Ou a solução da sociedade sempre passou pela religião. As boas coisas que se supõem ter surgido por causa da religião se deram justamente por causa do homem, ou exclusivamente por causa da religião, mas sim por causa do homem. As boas ações que as religiões produziram durante os tempos, se fossem pesadas numa balança com suas más ações, desculpe, tenha certeza que a religião estaria com um saldo negativo muitíssimo grande e talvez impossível de ser pago. Por causa da religião, vidas foram ceifadas. E essas não tem como as religiões trazerem de volta. Trazerem de volta, né? Não tem como trazer de volta, né? E essas vidas que foram ceifadas ao longo do, dos tempos, que foram ceifadas por causa da crença criada pelas religiões, essas vidas não tem como elas mesmas, as religiões, trazer de volta. Liberdades foram tolhidas e isso não pode ser apagado. Aí diz que ateu, modinha, toma todinho. Toma todinho, aqui botou dodinho, mas é todinho, desculpe. Ele que escreveu errado, né? Porque era todinho. Quer dizer que é todinho. E eu respondo. E essa comprova essa ideia brilhante dele, né, de que o ateu todinho é o que toma todinho. Aliás, o ateu modinha é o que toma todinho. E essa comprova que quem escreveu toda essas bobagens só poderia ser um crente, tão infantilizado quanto seu Deus imaginário. Sim, crente, ateu toma todinho. Já você, crente, toma maná. Aquele maná, né, que o Deus hebreu jogou lá no deserto. E os próprios hebreus disseram que não valia nada, não prestava. Não valia um conto o maná. Você, crente, é, você, crente, toma o corpo e o sangue de seu Cristo, enquanto os ateus não são canibais para comer carne e sangue humanos, ainda que eles sejam simbólicos ou alegóricos. Mas a ideia presente aí nesse simbolismo todo se fundamenta na ideia primitiva de sacrifícios humanos, tais quais eram praticados por povos ignorantes e primitivos. Essa é a diferença entre um ateu e um crente. Um ateu que toma todinho, né, como ele falou, né, e um cristão. O ateu modinha deseja acabar com as religiões, ele diz. Esse rapaz só pode ser um desmiolado, né? Quem falou isso? Ser ateu não é desejar a destruição das religiões. Ser ateu é não acreditar nesse Deus imaginário pregado pelas religiões em geral. Ninguém quer acabar com nada, até porque os conceitos e ideias presentes nos dogmas da religião têm um pouco de história. Nela enxergamos como éramos. Revelam-nos esses conceitos contidos nas religiões, revelam-nos nosso grau de primitividade e evolução. Não queremos é que vocês, cristãos, preguem suas crenças infantis e sem fundamentação alguma como verdades absolutas. Não queiram pregar para nós e para os nossos toda essa crendice. Se acreditar em mentiras e lendas lhe faz bem, então viva bem com elas. O viciado em crack também acha que seu vício lhe faz bem. Ninguém vai forçá-lo a abandonar esse vício ou esse bem que ele acha que o uso de crack lhe faz bem. Ele acha que o crack, né, lhe proporciona. Assim como o crente que acha que acreditar no nada lhe faz bem. O ateu modinha não acredita em Deus, mas culpa Deus por todas as tragédias.
Outra bobagem que já foi respondida. Ateu não culpa e não responsabiliza alguém que nunca existiu. Quando dissemos que foi Deus, o fazemos dentro de um contexto que é apresentado pela Bíblia. Do mesmo modo que pegássemos um gibi e tentássemos provar que super-homem existe e que super-homem não existe. É partindo desse mundo do gibi que teríamos que provar que o homem de aço não existiria. Teríamos que admitir que suas façanhas ali dentro não são reais quando as comparamos com a nossa realidade. E partindo dessa ideia, e contestamos a existência do Deus pregado pelas religiões, sobretudo as cristãs. Se é a Bíblia que diz que Deus existe e só o sabemos por causa dela, então o lógico é que, se provarmos que aquilo que está escrito na Bíblia é tudo mentira, por consequência lógica, estaremos provando que Deus algum existe. Simplesmente assim, crente. O ateu modinha usa argumentos fracos. Já o ateu que diz ser verdadeiro, no caso, deveria usar argumentos fortes, né? Mas o ateu modinha ele diz que usa argumentos fracos. Diga-me, cristão, quais são os argumentos fortes de alguém que acredita em deuses? Se os argumentos dos crentes fossem fortes, ateu algum os contestaria. Mas é justamente por eles serem muito fracos e frágeis que nós os contestamos. E o mais risível, provamos com base no livro que jamais poderia ser usado por um ateu para contestar a existência do suposto autor do livro, Deus. Não é possível, né? Veja o grau de ridicularidade na crença de Deus baseada na Bíblia, certo? Porque o ateu usa o próprio instrumento que, que é usado para dizer que ele existe. Veja como não se torna hilário uma coisa dessa. O ateu jamais poderia usar a Bíblia como uma prova ou usar algum argumento contido na Bíblia para provar ou tentar provar que Deus não existe. Por aí você vê como as ideias da Bíblia são ridículas. E provamos isso todos os dias. Só um alienado que não vê quando compara o que é dito por um ateu e o que é dito por um cristão para dizer que o ateu perdeu em argumentação. Os cristãos colocam em suas cabeças a base A base de suas crenças é a Bíblia. Só por esse motivo você já começa em qualquer debate já perdendo. Ninguém questiona coisas que se tem certeza que existam. Seu Deus não existe, por isso que o contestamos. Ninguém questiona a existência do burro, do jegue, da cobra, da cadeira, do vento, do átomo, da célula. Ninguém contesta essas coisas. Ninguém anda questionando a existência dessas coisas, debatendo se essas coisas existem, se existem ou não. Ok? Sabemos que elas existem. Temos provas de que elas existem. Mas questionamos a existência do Saci Pererê, do diabo, da mula sem cabeça, super-homem, Hércules e seu Deus. Todas essas coisas nós questionamos. Saci Pererê, diabo, mula sem cabeça, Superman, Hércules e o próprio Deus hebreu. Justamente porque, assim como ele, essas coisas não existem.
Por isso que questionamos. É isso aí, pessoal. Deixa o like, seu dislike, compartilhe, divulguem, se inscrevam, os que não se encontram, né? Inscritos, e até a próxima.